Sim, concurseiro, seja sempre bem-vindo ao canal do Mestre Mário. Hoje apresento para vocês o meu curso de português da Banca Instituto Mais. O tema da nossa lista de questões, que já está lá no meu preparatório dessa banca, é regência. Regência verbal e nominal. Então, se inscreva nesse canal para receber nossas aulas gratuitas. Acesse na descrição do vídeo o link do meu curso de português do Instituto Mais. E vamos à nossa aula contemplando regência. Assinale a alternativa cuja frase utiliza a regência verbal em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa. Então, regência verbal, ela é menos complexa do que a nominal. Dica para você melhorar o seu rendimento em regência e ortografia. Muita leitura, muita resolução das questões, e é importante você resolver as questões específicas daquela banca que está organizando o seu certame. Porque você vai compreender dentro de regência verbal quais são os verbos que aquela banca mais cobra. Nesta lista de questões do Instituto Mais, vou destacando para você aqueles verbos mais recorrentes. As críticas à miscigenação social eram um tema que o cientista Arthur Kate gostava. Caro concursante, isso daqui aparece muito. Você observa aqui, olha onde está o pronome relativo. Então, o pronome relativo ele está antes do verbo. Olha aqui, pronome relativo. Aí você observa onde está o verbo. O verbo está aqui, não é isso? O verbo gostava. Agora, o que você precisa observar aqui? Que este verbo gostar, ele exige a preposição de. Então, essa preposição exigida pelo verbo gostava, ela precisa vir aqui antes do pronome relativo. Então, as críticas à miscigenação social eram um tema de que o cientista gostava. O cientista gostava do tema. Viu que precisa ter esse artigo aqui? Então, melhor essa preposição de. Então, essa está errada. Os critérios de pesquisa que os pesquisadores obedeceram novamente. Quem obedece, obedece à lei, não é isso? Novamente, a mesma coisa aqui. Já vou marcar aqui também a que se referem, implicarão em também. Olha aqui, isso daqui é a cara do Instituto Mais. Os critérios de pesquisa que os pesquisadores obedeceram. Quem obedece, obedece a alguma coisa. Então, essa preposição a, exigida pelo verbo obedecer, ela precisa vir antes do pronome relativo. Então, a pesquisa a que os pesquisadores, os critérios de pesquisa. As conclusões a que se referem, ele se referiu ao Brasil. Quem se refere a alguma coisa. Preposição exigida pelo verbo referir-se, ela veio antes do pronome relativo. Então, letra C de coração vai gabaritar a questão. As novas descobertas científicas implicarão. Anote aí no seu caderno. O verbo implicar, ele é um verbo transitivo direto. Ele não pede preposição. E a gente vê muito erro disso aqui. Então, está errado porque implicarão avanços. Se é um verbo transitivo direto, ele terá como complemento o objeto direto. O objeto direto não vem acompanhado por preposição. Então, o gabarito correto, letra C. Leia a frase abaixo para responder a questão. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa e quanto às classes de palavras, assinale a alternativa em que a palavra em destaque pertence à mesma classe gramatical que a destacada na frase acima. Então, observa que levei o tema a palavra destacada, entre aspas, a, não é isso? Então, eu preciso ver onde esse a vai pertencer à mesma classe de palavras. Não confunda morfologia com sintaxe. Classe de palavra é você falar substantivo, adjetivo, será que é um pronome, um artigo, um numeral? Então, vamos ver. Levei o tema a alguns amigos. Quem leva, então aqui, transitividade verbal. Quem leva, leva alguma coisa a alguém, não é isso? Então, levei o quê? O tema, objeto direto. A quem? A alguns amigos, objeto indireto. Então, se é objeto indireto, é aquele que vem acompanhado de... Espero que você tenha respondido aí, preposição. Se você respondeu preposição, ótimo. Então, eu já sei que este a aqui acima é uma preposição.
Além disso, este a ele pode ser também a mulher, um artigo, não é isso? Ele pode ser preposição, como eu disse lá, e pode também ser o quê? Um pronome, não é isso? Pode sim, se for um pronome oblíquo, átono. Imaginava que a conhecia, imaginava que conhecia ela. Então, quando ele for um pronome, você pode substituir por ela. Obviamente, eu não vou falar conhecia ela, amo ela, né? Então, aqui eu já vi que o a é o quê? Um pronome. Queria que a imaginação voasse. Aquilo que vem acompanhando um substantivo é o quê? Um artigo. Gostava mais da casa a qual voltara. E aí? Aí ficou fácil, porque se tem um pronome relativo aqui, antes desse pronome relativo, provavelmente eu não disse que será sempre, eu terei o quê? Uma preposição, porque quem volta, volta a algum lugar. Então, este a aqui é o quê? Uma preposição. Letra C. Desculpe a minha curiosidade. Então, aqui artigo, porque vem acompanhando o substantivo curiosidade. Então, correto. Vamos completar as lacunas com as palavras abaixo. As famílias não cabe a essa altura ligar o tempo todo para as escolas em busca de acompanhar as novas notícias. Caro concursando, o que você vai fazer? 3 possibilidades, vou começar pela mais fácil. Então, eu acompanho o quê? Você. Então, é verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto, ele não pede preposição. A crase é a junção da preposição, mas o artigo definido feminino as. Então, se a crase é a junção da preposição, tem de ter uma preposição, mas com verbo transitivo direto não tem preposição. Então, acompanhar aqui o quê? As novas notícias. Então, já descartei pelo menos 2 alternativas. Então, aqui eu já sei que a primeira vai exigir, porque nas 2 tem, e na segunda não. Então, é bem interessante a questão. Então, as famílias não cabem. Vamos colocar na ordem direta? Não cabe às famílias, que se cabe, cabe a alguém. Então, vai exigir a preposição a. E muita atenção, isso daqui não é o sujeito, porque se for sujeito, o sujeito não pode vir com crase. Não existe sujeito preposicionado, não existe sujeito com crase, anote aí no seu caderno. Então, as famílias não cabem a essa altura. Aqui eu não uso crase porque eu tenho um pronome demonstrativo, não uso crase antes dos pronomes demonstrativos, exceto se for aquele, aquela ou aquilo, e aqueles e aquelas. Então, aqui qual que é a alternativa correta? As famílias, a essa e as. Então, a alternativa A está corretíssima aqui. As famílias não cabe, a essa altura, ligar o tempo todo para as escolas. Assinale a alternativa cuja frase utiliza a regência verbal em conformidade com a norma padrão. Avisaram-nos, aqui é um verbo bem interessante. Então, eu aviso alguém de alguma coisa. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Ele precisa ter 2 complementos, o objeto direto e o objeto indireto. Então, o que você observa? Sempre que você tiver um verbo transitivo direto e indireto ou um verbo bitransitivo, você vai se lembrar disso daqui, que ele vai ter 2 complementos, um objeto direto e um objeto indireto. A máquina não mais obedecia quando exigida o comando. Quem obedece, obedece a alguma coisa. Então, o correto seria aqui ao comando. Visando, com o sentido de desejar, desejando o seu próprio conforto, ele é o que? Um verbo transitivo indireto, vai exigir a preposição a, visando ao seu. Ela preferiu nada disso. Quem prefere, prefere uma coisa a outra. Assinale a alternativa correta. É uma atividade que visa, que deseja. Então, aqui o correto seria visa a um melhor desempenho. Acabei desobedecendo a minha rotina. Quem obedece ou desobedece, verbo transitivo indireto vai exigir a preposição a. Eu prefiro exercícios, olha aqui, agora até que enfim Instituto Mais trouxe uma correta. Quem prefere, prefere uma coisa a outra. Olha aqui, os verbos simpatizar não vão exigir este pronome oblíquo átono. O correto seria, acabei simpatizando com a ideia de descer correndo. Aí você vai falar, quem simpatiza, simpatiza com. Ok, está correto. Mas aqui não tem esse pronome oblíquo átono. Esses verbos
Simpatizar e antipatizar não são verbos pronominais. O correto é acabei simpatizando, ok?